Agora, convido você, vamos fazer uma viagem virtual pelo templo, como o templo de Jerusalém foi feito e construído. Acompanhe comigo nesse momento, então, e veja que beleza, olha que maravilha esse templo, gente. Olha, primeiro a gente está vendo como ele foi construído, ali você está vendo no meio o templo como ele é. Ali o pátio do templo, aqui do lado direito você tem o altar, que é o altar onde você coloca o sacrifício, né? Depois dos animais imolados, eles são colocados nesse altar, tem os 4 chifres do altar, você está vendo? O altar tem uma escada para que o sacerdote possa levar até lá. Na porta do templo você tem esse pórtico chamado vestíbulo, bem aqui você está vendo aqui, isso aqui é chamado mar de fundição, que era uma bacia. O mar de fundição, gente, era uma bacia que tinha quase 3 metros de profundidade e tinha 12 bois, 12 touros que seguravam essa mar de fundição. Esses são os suportes em forma de carrinho com rodas, onde você apoiava as bacias. Essas bacias eram usadas para colocar água que era usada nas abluções dos sacerdotes. Você nota que do lado do edifício principal do templo nós temos 3 andares. 3 andares do lado direito, do lado esquerdo e no fundo do templo. Esses 3 andares serviam de suporte para que desse sustentação a todo o edifício central do templo. Essas 2 colunas que você vê aí na frente do pórtico, na frente do vestíbulo, elas são chamadas de Boaz e Jaquim. A da esquerda é chamada Boaz, a da direita é chamada Jaquim. Elas têm 8 metros e elas têm, olha que interessante, os capitéis dela, os capitéis são lírios de bronze que são colocados. A porta do templo toda revestida, olha, você vê aqui os animais, os querubins, as folhas abertas, você entra, isso aqui é o chamado santo. 10 candelabros estão colocados aqui. Esse é o lugar santo, atenção, lugar santo. Você caminha por ele, as paredes são de cedro e cipreste revestida de ouro fino, com ornamentos de tamareiras e querubins também que são colocados ali. Ali são os candelabros, chamado menorá, que são colocados e dispostos, que precisam ficar acesos durante o tempo todo. Tanto é que os sacerdotes vão mudando e colocando óleo. As janelas feitas de treliças, né, para entrar a ventilação e também entrar a luz também. Aqui você tem aqui todas essas colunas. Aqui você tem, olha, o altar dos pães da proposição. Aliás, desculpa, os pães da proposição. Naquilo você tem o altar do incenso, que bem de frente do Santo dos Santos, o incenso que é colocado ali, nesse altar portátil, que se coloca o incenso. Atenção, nós vamos entrar no Santo dos Santos. Atenção, essa é a parte mais sagrada. Entrou no Santo dos Santos, você está vendo a arca aí no meio. A arca está no meio. E aqui estão os 2 querubins que protegem a arca. Animais alados, de 4 patas. Aqui você está vendo a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança é o lugar mais sagrado, fica no Santo dos Santos, Atenção, olha que lindo você olhando o Santo dos Santos por cima, com todo o revestimento de ouro, né, de lâminas de ouro. Os animais, né, os querubins com as suas asas que se encontram uma na outra, uma encontrando a outra. Você vai saindo comigo agora, fecha-se o Santo dos Santos, aqui você tem o lugar santo, vamos saindo do templo, né, que eu disse para você. Aqui fora você vai ver mais uma vez o átrio, né, ou seja, o pátio, lembrando aquelas 2 colunas que estão ali no templo. Aqui você tem uma visão de cima e vê a totalidade do templo de Jerusalém na sua suntuosidade. É muito bonito mesmo, é maravilhoso pensar que tanta riqueza, tantos detalhes foram colocados para ser a casa de Deus. E realmente se cumpre aquilo que Davi havia falado antes, né? Aquilo que de repente Davi tinha pensado: eu tenho uma casa para morar e meu Deus não tem uma casa para morar.
né? Então olha que beleza, você consegue ver assim o templo, né, nessa viagem que nós fizemos, o templo de uma forma bem detalhada mesmo, lembrando aquela tenda que tinha os espaços, né, definidos para que se fosse feito os momentos de contato com Deus. Você percebeu, né, que o templo, então, de Jerusalém, construído por Salomão, mantém o mesmo esquema, né, tendo as 3 partes bem definidas. O vestíbulo, aquele pórtico de entrada, o santo, né, o lugar santo, que é aquela parte maior, a nave, e depois você tem o santo dos santos, que é aquela parte que só o sumo sacerdote pode entrar e ninguém mais, onde está lá os querubins protegendo a arca. Se você pensar bem, as nossas igrejas, elas são feitas às semelhanças do Templo de Jerusalém. As nossas igrejas, elas têm lá na frente da igreja, você tem um espaço que poderia lembrar e equivale ao vestíbulo, que geralmente nós chamamos de nártex, que é aquela antessala para entrar na igreja. Depois temos a nave, onde o povo senta, né? Que é mais ou menos aquilo que a gente poderia dizer que seria o lugar santo. E depois lá no altar, lá na frente, você tem o Santo dos Santos, que seria o sacrário. O Santo dos Santos, que seria o sacrário. Ali ninguém pode pôr a mão, ali somente fica aquilo que há de mais precioso, que são as espécies consagradas, né? A presença de Jesus ali, através do pão e do vinho, ali, né? Então é muito bonito a gente pensar que dessa maneira o povo entrava em contato com Deus, mas hoje nós entramos em contato com Deus não precisando mais do Templo de Jerusalém e nem precisando dos sacrifícios antigos. Hoje nós precisamos do único e eterno sacrifício realizado todos os dias na missa, quando Jesus é imolado e nos alimenta com seu corpo e com seu sangue e somos salvos ali, naquele sacrifício que repete e atualiza o Calvário. Et crucem Domini, fugit partis adversi, vite teleu de tribiuda, radix Davidi. Aleluia.